Oi! O livro de hoje sorteado foi Efésios. E se eu estiver com uma voz meio fanha, estou me recuperando de uma gripe. Então, tudo certo, né? Mas eu não ia deixar ficar passando e enrolando pra gravar, porque a intenção era gravar esses vídeos já no dia em que eu leio. Mas ontem eu já fiquei sem gravar esse aí de Efésios, então eu vim hoje gravar. Mal ou bem, eu vou gravar. E é isso. Então, o que é Efésios? Efésios, o livro, né, em si, é uma carta escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma. Esse detalhe deixa tudo mais doido, porque lê a carta e não parece alguém preso escrevendo. Parece alguém extremamente apaixonado por Deus, fascinado por Deus, tentando explicar algo gigantesco que nem cabe em palavras. Essa carta foi escrita, né, direcionada à igreja de Éfeso, que era uma cidade muito ligada à idolatria, ao ocultismo, à magia. Inclusive, é a mesma cidade que acontece aquele caos em Atos 19, por causa da deusa Artemis, e aonde queimaram os livros de magia depois da pregação de Paulo. A carta começa então a falar sobre batalha espiritual e sobre as potestades e a armadura de Deus. E aí tu entende que Paulo não estava falando isso do nada. Ele conhecia o ambiente espiritual daquele lugar. E o que mais me chama a atenção em Efésios, é que parece que Paulo tá a todo momento, durante a escrita da carta, tentando fazer com que aquele povo lembrem-se de quem eles realmente são. A carta inteira ela passa essa energia de vocês ainda não entendem o tamanho do que Deus fez. Então ele fala muito sobre a identidade em Cristo, sobre a graça e o fato de que eles foram escolhidos, adotados, perdoados e aproximados de Deus. E uma coisa muito linda dessa carta é que não passa aquela sensação de religião pesada. Paulo fala muito sobre a graça. Percebe que ele tenta destruir a ideia de que alguém consegue a salvação, consegue merecer essa salvação, sendo bom o suficiente. Versículo que diz: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E ao mesmo tempo, ele também não fala de uma graça vazia. Tipo, viva de qualquer jeito. Ele mostra que quando alguém entende quem é em Deus, a forma de viver muda naturalmente. Olha só, o inimigo não tá querendo que eu grave esse vídeo, tá? Porque isso aqui já despencou inúmeras vezes. Ai, tá exagerado, umas 5 vezes, 4. Enfim, mas vamos dar continuidade, né? Porque o inimigo não vai me calar. Uma das coisas que chamou muito minha atenção neste livro é sobre como é abordado, então, as guerras espirituais. E não num sentido exagerado ou paranoico, mas é como uma realidade invisível acontecendo ao nosso redor, ao redor e no mundo físico. E aí a gente relembra aquela frase que diz que a nossa guerra, nossa luta, não é contra a carne. E isso muda o nosso jeito de enxergar os conflitos ao nosso redor. Porque Paulo mostra que existe algo muito mais profundo acontecendo por trás das coisas. E o capítulo da armadura de Deus parece literalmente uma cena cinematográfica. Capacete da salvação, a espada do espírito, o escudo da fé. Tu consegue visualizar enquanto lê. Só que o mais interessante é que essa armadura tá ligada à permanência, firmeza e resistência espiritual. Outra coisa muito bonita em Efésios é como Paulo fala sobre a união. Na época existia uma divisão enorme entre os judeus e os gentios, mas Paulo fala que em Cristo eles se tornaram um só povo. Para nós hoje talvez isso pareça tão absurdo, mas naquele contexto era algo revolucionário. E assim, durante a leitura dessa carta, dá pra ver claramente que Paulo tá olhando e falando sobre o eterno o tempo inteiro. Agora eu vou destacar alguns versículos que chamaram minha atenção. Então,
Um dos versículos que eu achei que, assim, descreve muito bem Efésios. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Efésios 1:4. E esse próximo versículo, assim, tem uma sensação muito grande de eternidade. Então, Deus pode fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E aí tem uma parte que é bem cinematográfica, como eu falei. Desperta, ó tu que dormes. Efésios 5:14. E assim, no geral, pra mim, Efésios é uma carta sobre identidade, eternidade e batalha espiritual. Parece Paulo tentando fazer aquele povo entender que eles estão vivendo muito abaixo daquilo que Deus tem pra eles, aquilo que Deus tem preparado pra eles. Então esse foi o meu resumex desse livro. Super recomendo que leiam. Na verdade, toda a Bíblia eu recomendo que leiam, mas as cartas de Paulo realmente são maravilhosas. E é isso, gente. Eu tô usando meu assim de energias, tá? Então,